A dieta de uma pessoa comum e normal, assim como eu, equivale à ingestão de cerca de 2.000 calorias por dia. Um atleta de alto rendimento, ele tem que ingerir cerca de 12.000. São 6 vezes, né, a nossa dieta normal. Por quê? Porque eles precisam de muita energia. Porque devido ao fato de eles consumirem muita energia nas suas atividades, nos seus treinos e na execução dos seus trabalhos. Vamos entender por que eles precisam consumir muito carboidrato? Vamos embora! A gente tem como principal fonte energética os carboidratos, que são açúcares. Carboidratos, eles recebem o nome de açúcar, que é um nome mais comum. Eu peço para que você faça uma desassociação aqui. Quando você escutar falar açúcar como carboidrato, não necessariamente ele vai ser algo doce, tá bom? Além do nome açúcar, também vai ser conhecido por glicídios. Então você pode conhecer esses indivíduos aqui como carbonos que tem ligações com hidroxilas, que são pequenas moléculas geralmente que formam água ao final de reações. No caso, carboidratos, são carbonos hidratados, carboidratos. Você pode chamar de glicídios ou você ainda pode ouvir falar o termo açúcares. Mais uma vez, pedindo para que você desassocie o açúcar como carboidrato do doce. Eles originam o sabor doce? Originam, só que nem todos os glicídios, nem todos os carboidratos, nem todos os açúcares são necessariamente doces. A gente vai ver isso, tá bom? Existem duas funções básicas para os glicídios, para os carboidratos, que são função energética. A gente tem a sacarose, a frutose, a lactose e a glicose. A lactose a gente escuta falar bem, porque tem muita gente que está desenvolvendo a intolerância à lactose, né? Depois a gente vai ver o que significa. E temos também função estrutural, são carboidratos. Por exemplo, não tem um sabor doce, esses daqui não tem um sabor doce, o gosto doce, mas são açúcares e são importantíssimos na função estrutural. Por exemplo, a gente tem a celulose, que faz parte da parede celular de plantas, por exemplo, inclusive é o carboidrato, se diz que é o carboidrato mais abundante na natureza. A gente tem a quitina, não confunda quitina e queratina. Quitina é um carboidrato, tá bom? Que faz parte inclusive da parede celular dos fungos, faz parte da parede celular dos fungos e também dos artrópodes, né? Aquele exoesqueleto dos artrópodes. Quando um artrópode precisa fazer um ecdise, uma muda de pele, fica aquela casquinha quebradiça, né? Bem assim, crocante. Não vou dizer que é crocante porque a gente não come. Mas se você quiser comprovar que não tem um sabor doce, pega uma casquinha de um besouro e come. Aí você vai ver que não é doce, tá bom? Aquele exoesqueleto é feito de quitina, assim como também os fungos apresentam. E ainda tem essas duas figurinhas aqui que são a ribose e a desoxirribose, que são os açúcares que compõem tanto o RNA quanto o DNA, belezinha? Função energética, função estrutural, vamos para a próxima. Com função energética é interessante a gente falar o seguinte: a gente tem condições de guardar energia. A nossa energia, ela vem principalmente da glicose. A glicose é um carboidrato que possui 6 carbonos. A gente vai ver essa classificaçãozinha mais na frente, mas ela apresenta 6 carbonos. Então ela é uma hexose, hexa de 6, ose de glicídios, tá bom? No caso, 6 carbonos. É um carboidrato que apresenta 6 carbonos. Ele é a principal fonte de energia que a gente consome. E essa glicose ela pode ser armazenada no nosso corpo. Por exemplo, nós animais, nós armazenamos a glicose em forma de glicogênio. Em animais, o armazenamento dessa glicose é em forma de glicogênio. Quem faz isso? A insulina, que é um hormônio produzido pelo nosso pâncreas. O que é que a insulina vai fazer? Quando a gente termina de se alimentar, nosso sangue, nossa corrente sanguínea fica rica, fica cheia de glicose. A insulina ela vai capturar
essas moléculas de glicose que estão soltas na nossa corrente sanguínea, o que a gente não vai usar de imediato, e ela vai sintetizar, vai pegar essas moléculas de glicose que estão soltas, vai fazer um polímero, como se fosse um trenzinho, tá bom? Com vários vagões. É uma molécula que tem várias mini porções, mini vagões, que são as glicoses, tá bom? Quem faz isso? A insulina, que é o hormônio produzido pelo nosso pâncreas. Tem um outro hormônio que faz o papel justamente o contrário. Quando falta glicose no nosso sangue, o glucagon, que é um hormônio também produzido pelo nosso pâncreas, ele vai pegar o glicogênio, que é o trenzinho, e vai começar a quebrar os vagões, liberando as pequenas glicoses, tá bom? Para que a glicose possa restabelecer o nosso equilíbrio no sangue, tá bom? O glicogênio é a forma de armazenamento de glicose em animais e o amido nas plantas. Por exemplo, você já deve ter visto uma caixinha de amido de milho, certo? É um amido que é basicamente glicose, é um polímero de glicoses, certo? É um polissacarídeo, a gente vai ver o que significa isso depois, que tem como base as células de milho, tá bom? É o amido que foi extraído do milho, belezinha? Aqui uma estrutura que representa a glicose, tá bom? 6 carbonos, 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 6 de oxigênio. Isso daqui é importante que vocês saibam. Onde é que a gente encontra carboidrato? Geralmente em massas, tá bom? Vamos lá. Vamos para a próxima. Função energética, a gente acabou de ver. Função estrutural, a gente tem a celulose. Onde é que a gente encontra a celulose? Geralmente, a celulose ela é encontrada na parede celular das plantas. A gente tem a parede celular, que é de glicose. Logo abaixo da parede celular, a gente tem a membrana plasmática, tá bom? Celulose é como se fosse um polímero. Polímeros são cadeias longas e que têm porções iguais que compõem ela. Por exemplo, aqui a gente tem um monômero de glicose, outro monômero de glicose, outra glicose, e aqui um terceiro monômero, uma terceira glicose. Essas três vão se ligar, vão liberar água, certo? Para fazer essas ligações aqui, e vão originar um polímero. É como se fosse um trenzinho com vários vagões, cada vagão desse representa uma glicose, tá bom? A celulose, a gente não consegue digerir a celulose. Então a celulose, na nossa alimentação, a gente não consegue digerir. A gente precisaria do auxílio de algumas bactérias para fazer essa digestão. Por exemplo, as vacas, os bois, os ruminantes apresentam esse tipo de micro-organismo que faz essa relação de mutualismo. O boi, por exemplo, vamos tomar como exemplo o boi. O boi oferece alimento e um abrigo seguro às bactérias. Em troca, as bactérias fazem a digestão da celulose para que os bois, as vacas, os ruminantes no contexto geral, os herbívoros, eles possam digerir bem a celulose, tá bom? Aqui a gente tem a quitina. A quitina, no caso, ela faz parte do exoesqueleto dos artrópodes. Aqui você está vendo um gafanhoto, ele fazendo a muda, fazendo a equidise, tá bom? Tá ficando para trás o exoesqueleto antigo, e aqui ele vai passar a desenvolver um novo exoesqueleto, que é feito de quitina. E também a gente tem nos fungos, parede celular de fungo, tá bom? É composto por quitina. Lembrando, não confunda quitina de queratina. Queratina é uma proteína que está presente nas nossas unhas, cabelos, é outra coisa. Quitina é um carboidrato, tá bom? Carboidratos, como eu já falei no começo, são hidratos de carbono, são carbonos hidratados e que apresentam uma classificação. Monossacarídeos é quando a gente tem apenas uma molécula mais simples, geralmente são moléculas que apresentam entre 3 e 7 carbonos. Disacarídeos, que são a união de 2 monossacarídeos, e polissacarídeos, que são mais de 2 monossacarídeos, tá bom? Por exemplo, o exemplo de monossacarídeo. Aqui a gente tem o monossacarídeo de desoxirribose. Aqui a gente tem o monossacarídeo, que é a glicose, que é o que a gente está vendo.
Glicose se junta com outra glicose, vamos ter duas glicoses juntas, vão formar um disacarídeo. Aqui, por exemplo, a gente tem uma glicose, que é um monossacarídeo, com uma galactose, que é um outro monossacarídeo. Glicose mais galactose, a gente vai ter a união de dois monossacarídeos, de dois monômeros. A gente vai ter a união dos dois aqui, a gente vai ter a lactose. O problema das pessoas que têm intolerância à lactose é justamente o seguinte. Aqui a gente tem a galactose, aqui a gente tem a glicose. Eles dois se juntaram, liberaram uma moléquinha de água, é uma síntese por desidratação. E aqui a gente tem a lactose. Para digerir a lactose, a gente precisa quebrar isso daqui. Para quebrar esse disacarídeo em dois monossacarídeos, a gente precisa de uma enzima chamada de lactase. Lactase é a enzima responsável pela quebra da lactose, que é um disacarídeo, em duas moléculas menores, em dois monossacarídeos. Um monossacarídeo de glicose e um monossacarídeo de galactose. Quando as pessoas não têm isso daqui, essa enzima, a lactase, a lactose ela passa direto para o nosso intestino e, devido ao fato dela não conseguir ser metabolizada bem, ela vai começar a produzir muitos gases. Gases são originados através das reações com a lactose não quebrada, certo? Aí, com o acúmulo de gases, as pessoas começam a flatular, o conhecido popularmente o peido, né? Além de causar algumas dores. Então, as pessoas que têm intolerância à lactose, elas não conseguem quebrar o disacarídeo lactose em dois monossacarídeos, glicose mais galactose. Aí começam a aparecer dores, diarreia, flatulência e assim vai, tá bom? Essas pessoas precisam tomar medicamentos à base de lactase para poder quebrar isso daqui. É tanto que quando você vai comprar um medicamento que diz assim, que é um alimento que favorece a pessoa que tem intolerância à lactose, eles simplesmente adicionam lactase na composição química do alimento para ajudar essas pessoas, tá bom? Então, quando você for ver isso daí, você já sabe. E ó, aqui a gente tem um monossacarídeo que se junta com outro monossacarídeo, formando um disacarídeo. Di vem de dois, tá? Mono, um, di, dois e poli, muitos, tá bom? Um polissacarídeo é uma cadeia mais longa, formado por vários monossacarídeos. Belezinha? Ó, monossacarídeos. A gente tem uma classificaçãozinha de monossacarídeos que vai a partir do número de carbonos. Por exemplo, quando um monossacarídeo tem 3 carbonos, a gente chama de trioses. Quando ele tem 4 carbonos, tetroses. 5 carbonos, pentoses. 6 carbonos, hexoses. 7 carbonos, heptoses, certo? No caso, o prefixo vai de acordo com o número de carbonos. E existe uma fórmula química para fazer essa representação. Ó, por exemplo, a glicose ela tem 6 carbonos, 12 hidrogênios e 1 oxigênio. Ela é uma hexose. A gente acabou de ver isso daí. Então, ó, a gente tem uma fórmula que vai dizer o seguinte: para cada carbono e cada oxigênio, a gente vai ter 2 hidrogênios. Então, a gente vai ter CN, H2N e ON. Para cada átomo de carbono, a gente tem 1 de oxigênio e 2 de hidrogênio. É só você fazer a associação do seguinte: são carbonos hidratados. Então, para cada carbono, uma molequinha de água. Fica essa dica aí, beleza? Então, vamos voltar para cá. Se a gente tem 3 carbonos, a gente vai ter H2, 6 hidrogênios e 3 oxigênios, tá bom? E assim vai. Só tem uma regra, só tem uma exceçãozinha nessa regra, que é a desoxirribose. A desoxirribose é uma ribose sem um oxigênio. Então, nas moléculas de ribose e desoxirribose, a gente tem 5 carbonos, são 2 pentoses, tá bom? A gente tem 5 carbonos, a gente tem 10 hidrogênios, só que na desoxirribose a gente vai ter um oxigênio a menos, que no caso justifica o nome desoxi. É uma ribose com um oxigênio
a menos. Tranquilo? Monossacarídeos são glicídios, são carboidratos que têm entre 3 e 7 carbonos. Aqui a gente tem o exemplo da glicose, aqui a gente tem o exemplo da galactose e aqui tem o exemplo da frutose. Tá? Disacarídeos, di vem de 2, aqui a gente tem a maltose, que é a junção de duas glicoses, tá bom? Geralmente nessas junções há liberação de água. Quando a gente vai quebrar, a gente tem que adicionar água, tá bom? É a síntese por desidratação e a hidrólise. Aqui a gente tem a sacarose, que é a junção de uma glicose mais uma frutose, e a galactose, que é a junção de uma galactose com uma glicose. Disacarídeos são dois monômeros, dois monossacarídeos, beleza? E os polissacarídeos, para encerrar, a gente já viu que a gente tem a celulose, a quitina, o amido, que são grandes cadeias compostas por monossacarídeos. Tranquilo? Geralmente os polissacarídeos não têm um sabor doce. Mas, por exemplo, a partir do momento que você vai quebrando o polissacarídeo em monossacarídeos, até chegarmos ao ponto de termos monossacarídeos, você pode sentir o sabor doce. Por exemplo, pegue um pão. A massa do pão, o miolo do pão, é composto por um polissacarídeo chamado de amido. Você coloca na sua boca tem uma enzima chamada amilase salivar. A princípio, quando você coloca na boca o miolo do pão, não tem sabor doce. Só que com o passar do tempo, a amilase salivar vai digerindo esse carboidrato, esse polissacarídeo, o amido, e ele vai quebrando em porções menores, até que a gente, quando conseguir sentir o gosto doce, a gente já chegou no ponto de termos vários monossacarídeos de glicose. Belezinha? Gente, espero ter ajudado vocês com essa aula de carboidratos. Se tem alguma dúvida, deixa no comentário, compartilha esse vídeo, anuncia para os amigos, joga nos grupos de WhatsApp dos seus colegas de turma, ativa o sininho, deixa o like, se inscreve no canal. Espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!